Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui em Mosias capítulo 8. A gente vai continuar aqui a partir do versículo 12. Vamos finalizar o capítulo hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui no versículo 12 diz assim, né? Aqui quem está falando é o rei Lime e ele pergunta, né, para Amon assim: e torna a perguntar-te: sabes de alguém que possa traduzir? Bom, o que estava acontecendo aqui é que o rei Lime compartilhou com Amon que o povo dele, né, ele fez uma expedição para ver se achava a terra de Israel e eles não acharam. E eles acharam uma outra cidade coberta de ossos, né, armadura, espada e também 24 placas, né, de ouro puro ali, com muitas inscrições, né. Então ele queria saber se ele podia traduzir, por isso que ele tinha perguntado se pode traduzir, né? Mas agora, como o Amon falou que ele não podia traduzir, que ele não sabe, então ele pergunta aqui, né? Sabes de alguém que pode traduzir? Então ele queria saber o conteúdo dessas placas aqui, o que significava, tá bom? E vamos ver aqui, o que mais, né? Ele fala, pode traduzir porque desejo que esse registro seja traduzido para a nossa língua, pois talvez nos possa dar informações sobre os remanescentes do povo que foi destruído e do qual vieram esses registros, e talvez nos dê informações sobre o próprio povo que foi destruído, e desejo saber a causa de sua destruição. Aqui é algo bem importante, né, que o Lime quer saber, não somente a título de curiosação, eu quero saber o que aconteceu, que esse povo foi destruído, mas entender o passado faz com que nós não façamos os mesmos erros no futuro, né? Então é ótimo estudar, por exemplo, o Velho Testamento, né? O Velho Testamento para quê? Para que nós possamos ver as experiências do passado e saber que nós temos o mesmo Deus que pode nos acolher, nos salvar, e não cometer os mesmos erros, saber o que agrada ao Senhor, a consequência, né, dos que não guardam os mandamentos, a consequência dos que vivem o mandamento do Senhor. Então é muito bom estudar o passado para entender o futuro, ou seja, as consequências. A gente vê isso aí, a lei da colheita, a lei da atração, a lei do retorno, tá bom? Então é muito interessante a gente estudar as coisas do passado para trazer, aumenta a nossa fé. Continuando aqui, Amon disse, né? Ele perguntou se conhece alguém, já que ele não sabia traduzir, né? Não tinha esse dom. Então ele falou, você conhece alguém, né, que pode traduzir? E aí então Amon responde aqui no versículo 13. Ora, Amon disse, posso indicar-te com segurança ao rei, um homem capaz de traduzir os registros. Olha aqui, né? Amon, ele fala, posso com segurança indicar alguém que possa traduzir esses registros. Ele tinha confiança. Aqui ele está falando, claro, né, do rei Mosias, que também era um profeta, tá bom? Ele era um profeta e vidente. Ele vai explicar um pouquinho sobre isso aqui. E ele tinha confiança no profeta. Será que eu tenho confiança no profeta hoje em dia, né? Nós observamos, né, no estudo de ontem também que quando foi dada a oportunidade de Amon falar, ele falou as palavras do rei Benjamim, que era um profeta. Então ele falava coisas do profeta passado, profetas que já se foram. Mas também aqui ele tinha confiança no profeta atual, que era Mosias. Então olha que interessante a confiança que ele tinha. Eu gostei demais aqui da maneira que ele colocou aqui, né? Posso te indicar com segurança, né? Um homem que pode traduzir. Então ele está falando aqui do rei Mosias, tá bom? Então ele diz assim, porque ele possui algo com que pode olhar e traduzir todos os registros da antiguidade. Ele já falou um pouco sobre isso, né, que é o Urim e Tumim, né, que é instrumentos ali para ajudar a receber revelação. E ele diz aqui, e é um dom de Deus, não é só ter o Urim e Tumim, mas também é um dom de Deus, precisa ter um dom para poder enxergar as coisas ali. E esses objetos são chamados intérprete, e nenhum homem os pode olhar, a menos que seja ordenado, para que não procure o que não deva e pereça. E quem quer que receba a ordem de olhar é chamado vidente. Eis que o rei do povo que está na terra de Israel é o homem que recebeu ordem de fazer essas coisas e possui esse grande poder, né? Ou seja, esse grande dom de Deus. Então olha só, né? A confiança que ele tem no profeta atual, no profeta ali
Mosias, né? É a confiança que ele tinha no profeta do passado, ensinando as palavras dele, mas também confiando no profeta atual. Eu amei essa parte aqui. Continuando aqui, aqui no versículo 15, lendo aqui, o rei Lime, né? Ele fala assim, ó. E o rei disse que um vidente é maior do que um profeta. Aqui eu acho que talvez me deu a entender como se fosse uma pergunta, né, que ele está fazendo, né? Um vidente é maior do que um profeta ou é uma afirmação? Não entendi direito no texto. Hoje é mais corrido para mim, então não deu para mim me aprofundar tanto, né? Eu estou fazendo a leitura e já fazendo uma interpretação aqui para nós, tá bom? Em dia que é mais corrido. Um alerta para nós, né? Em dias corridos também a gente tem que estudar as escrituras. A gente sempre tem que ter tempo para as coisas do Senhor. Então o estudo aqui é diário, tá bom? É diário. Então eu não gravo várias mensagens e vou soltando no meio da semana. Eu estou no mesmo barco que vocês. Assim como vocês têm que estudar as escrituras todos os dias, eu também estudo todos os dias e compartilho. E hoje é mais corrido, então não deu tempo de eu buscar tanto assim. Mas aqui, Amon ele vai responder essa questão do que é um vidente e o que é um profeta, né? Ele diz assim, Amon disse-lhe que um vidente também é um revelador e profeta. Então um vidente também, ele acumula o chamado de profeta. Profeta na antiguidade, em alguns termos usados ali, são pessoas que profetizam, que pregam a palavra de Deus, tá bom? Não no sentido de... a palavra profeta vem do sentido profetizar, tá bom? Mas profetizar não é somente falar de coisas futuras, revelação. É profetizar das escrituras, a vontade de Deus, tá bom? Então é isso aqui que significa a palavra profeta também. Então aqui ele está falando que um vidente, ele é um revelador e profeta, tá bom? Ele acumula ali. É igual no sacerdócio, né? Quando o rapaz é diácono, quando passa o outro ofício no sacerdote mestre, ele já acumula as funções do diácono. Se ele for sacerdote, ele acumula a função de diácono, de mestre, e aí ele é sacerdote também. Então acumula, tá bom? Essa parte aí. Então aqui um vidente, ele também é revelador e profeta. E diz aqui, e que não há dom maior que um homem possa possuir, a não ser que possua o poder de Deus, a quem ninguém pode possuir. Contudo, o homem recebe grande poder de Deus. Um vidente, porém, pode saber tanto das coisas passadas como as coisas futuras, e por meio dele todas as coisas serão reveladas, ou seja, as coisas secretas serão manifestadas e as coisas ocultas virão à luz, e darão a conhecer as coisas que são conhecidas, e também manifestarão coisas que de outra maneira não poderiam ser conhecidas, tá bom? Então ele fala que o profeta pode saber das coisas futuras aqui também. Vamos finalizando aqui, versículo 18 em diante. E assim Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, ele se torna um grande benefício para seus semelhantes. Então, quando Amon terminou de dizer essas palavras, o rei alegrou-se imensamente e rendeu graças a Deus, dizendo: sem dúvida, essas placas contêm um grande mistério, e os intérpretes foram, sem dúvida, preparados a fim de revelar todos esses mistérios aos filhos dos homens. E aí ele dá graça aqui, finalizando o versículo 20 e 21, nós finaliza aqui o nosso estudo. Versículo 20 e 21 diz assim o rei: ó, quão maravilhosos são as obras do Senhor, e por quanto tempo ele é tolerante com o seu povo, sim, e qual cego e impenetrável é o entendimento dos filhos dos homens, porque não procuram sabedoria, nem desejam que ela os governe. Sim, eles são como um rebanho selvagem que foge do pastor, disperso, perseguidos e devorados pelas feras da floresta. Então aqui, né, o entendimento do rei, ele dá glória a Deus, né, pelas obras maravilhosas de Deus, mas também fala da paciência que Deus tem em fazer a gente prosperar. Eu mesmo, né, levando pro lado pessoal aqui, eu entrei para a igreja, eu já vinha de um sistema de outras religiões que era ir lá, bater palma para Jesus e voltar para casa. Então quando eu entrei na igreja, eu estava no mesmo sistema, eu ia lá, ouvia o culto, a pregação e voltava para sua casa. E eu fiquei anos fazendo isso, né? Então eu era um sentado dos últimos dias, mas eu me despertei. A partir do momento que eu fui para a missão, eu me despertei para as coisas do Senhor, eu acordei. Então a partir desse momento eu comecei a fazer mais a obra de Deus, fazer ministração,
cuidar, estudar as escrituras com mais afinco, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar, sabendo que Deus ele teve grande paciência comigo também, até eu conseguir crescer dentro do Evangelho, me tornar mais interessado no Evangelho, tá bom? Gratidão a todos por todos os dias nós estarmos juntos aqui, estudando as escrituras. Importante, né? Que mesmo seja pouquinho que possamos estudar juntos, mas todos os dias. A frequência é muito importante.